Qual é a diferença entre a Páscoa dos judeus e a Santa Ceia, ou a Ceia do Senhor dos cristãos? Qual é a importância que Jesus deu a esta última Páscoa, ou a última ceia que ele realizou? Qual é o mistério ou a dinâmica da escolha do local onde os discípulos celebrariam esta última Páscoa ou esta última ceia? Estas e outras perguntas eu respondo nesta rápida mensagem que você vai assistir neste momento, que eu preguei lá na igreja da qual eu faço parte, Assembleia de Deus, Ministério de Cordovil. Então continue assistindo este vídeo e após a vinheta você vai ter a resposta para todas estas perguntas e mais algumas outras. Então fica comigo, porque tem coisa boa da parte de Deus no segmento deste vídeo. Chegou, porém, o dia da festa dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? E ele lhes disse: Eis que, quando entrardes na cidade, encontrareis um homem levando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E direis ao pai de família da casa: o mestre te diz: onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Então ele vos mostrará um grande cenáculo mobiliado. Aí fazei os preparativos. E indo eles, acharam como lhes havia sido dito, e prepararam a Páscoa. Somente até aí, versículo 13. Os irmãos podem tomar assento. Glória a Jesus. Que bom que nós estamos aqui mais uma vez na casa do Senhor. Às vezes eu ficava me perguntando qual foi a grande importância da última ceia que Jesus celebrou com os seus discípulos. Então nós entendemos que a importância desta última ceia, muito embora Jesus já tenha comemorado pelo menos por 3 anos, é que justamente esta última seria a última Páscoa comemorada propriamente dito pelos discípulos enquanto igreja. A partir de então, eles passariam a comemorar não mais a Páscoa. Como judeus, sim, a Páscoa, porém, como igreja, eles passariam a comemorar a grande ordenança de Jesus, que era a ceia. Ceia esta na qual nós estamos aqui nesta noite, para também celebrarmos ao Senhor. E qual a diferença da Páscoa e da ceia? A Páscoa era comemorada a libertação de Israel do Egito. Na ceia nós comemoramos a nossa libertação do mundo e do pecado. Na Páscoa era sacrificado um cordeiro. Na ceia, o cordeiro que foi sacrificado é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Na Páscoa, o sangue do cordeiro foi espargido nos umbrais da casa. Na ceia, o sangue do Cordeiro de Deus está em nossas vidas, nos guardando, nos blindando, nos protegendo e nos dando a vitória, porque nós sempre dizemos e não cansamos de dizer que a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Esta então foi a importância dessa transição da Páscoa para a ceia. E esta última ceia, ou esta última Páscoa,
foi tão importante, mas tão importante, que Jesus então pede aos seus discípulos que preparem o local, preparem o mobiliário, preparem tudo para que seja um momento marcante, porque Jesus queria que fosse um momento marcante, e ele deixaria este momento como um memorial para todos nós, como uma ordenança para que a igreja pudesse, a partir de então, passar a comemorar, passar a celebrar a morte de Jesus. E todas as vezes que a gente se reúne para comemorar a ceia do Senhor, a morte vicária de Cristo Jesus na cruz do Calvário, nós fazemos isso também com o mesmo grau de importância dada por Jesus. Nós fazemos isto ligados com o trono da graça. Nós fazemos isto em atitude de introspecção, pensando nas nossas falhas, nos nossos pecados, pedindo perdão a Deus por todos esses pecados e falhas, e tentando a cada dia nos tornarmos ou nos sentirmos dignos de participar deste grande banquete, porque o pecado não coaduna com a santidade. O pecado não coaduna com uma celebração santa. Então, para celebrarmos este momento, para celebrarmos a morte de Jesus, é necessário que nós possamos entender a importância que tem este cerimonial. Jesus então manda que os discípulos preparassem a Páscoa. E eles perguntam: mas Senhor, como é que vai ser? Vamos preparar o que e aonde? Jesus então diz: fiquem tranquilos, vocês vão lá para o meio da cidade, e quando vocês estiverem no centro da cidade, naquela movimentação toda, vocês vão achar um homem levando um cântaro de água. Vocês seguem este homem, para onde ele for, vocês vão, para onde ele seguir, vocês seguem, onde ele entrar, vocês entram, onde ele sair, vocês saem, onde ele entrar e ficar, vocês entrem, fiquem e saibam que é ali o lugar que eu tenho destinado para a preparação da Páscoa. Os discípulos então seguem as orientações de Jesus, e quando nós estamos debaixo da orientação de Jesus, tudo dá certo. Até mesmo aquelas coisas que nós julgamos aparentemente erradas, ou digo que não deu certo, até estas coisas aparentemente que não deram certo, no final dão certo, porque é Jesus que mandou. Quando Jesus manda, a gente cumpre o propósito. É claro que não vai ser fácil. Jesus nunca falou que iria ser fácil, mas ele falou que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, quando recebemos uma ordem, uma direção de Jesus, nós podemos ter a certeza que encontraremos sim dificuldades, e estas dificuldades às vezes nos darão a impressão de que não foi Jesus, de que não estamos no caminho, de que não estamos fazendo a vontade. Porém, nós já recebemos a ordem, porém nós já recebemos a orientação. Isso quer dizer que essas dificuldades servem apenas para fortalecer a nossa fé, servem apenas para nos mostrar que o Senhor Jesus está conosco e Ele mesmo vai dirimir as dificuldades. Os discípulos chegam no centro da cidade, um tumulto tremendo, era gente andando para lá e para cá, gente entrando, gente saindo, gente correndo, gente parada. Os comerciantes da cidade, no meio de todo esse tumulto, eles viram um homem. Aquele homem era diferente, parecia até que aquele homem estava esperando os discípulos chegarem. Me parece até, eu posso conjecturar, que até trocaram os olhares. Parece que um estava percebendo o que o outro queria, e simplesmente quando aquele homem avistou os discípulos, ele começou a transitar no meio da cidade, e os discípulos, por sua vez, começaram a perseguir, ou começaram a seguir o homem.
Quando o homem virava nas vielas pela direita, os discípulos viravam à direita. Quando o homem ia em frente, os discípulos iam em frente. Tá bom, pastor Roque, eu já entendi a cinemática, a dinâmica disso, mas qual é a lição espiritual que nós tiramos disso? Eu percebo e eu vejo este homem como símbolo do Espírito Santo de Deus. Este homem que levava um cântaro de água estava com a sublime missão de guiar os discípulos até o local onde a ceia, onde a Páscoa seriam celebrados. E esse homem, só para lembrar, levava um cântaro de água. Não seria este homem o símbolo do Espírito Santo? E não seria estes dois discípulos o símbolo da própria igreja, que precisa seguir as orientações, a visão e a determinação do Espírito Santo de Deus? Quantos crentes e quantas igrejas têm perdido a sua essência espiritual porque deixaram de seguir as orientações do Espírito Santo? Quantos de nós deixamos de ter sucesso na nossa vida espiritual porque não ouvimos mais a voz do Espírito, porque não seguimos mais os passos do Espírito Santo? Mas nesta noite o Senhor está nos dizendo que o Espírito está aqui para nos guiar, para nos orientar, para nos mostrar qual é a vontade de Jesus para as nossas vidas. Encontramos nas páginas das Sagradas Escrituras vários homens, vários personagens que se submeteram à orientação do Espírito. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 26, versículo 25, Lucas 2, a Bíblia diz que havia um homem que o Espírito Santo estava sobre ele. O versículo 25. No versículo 26, a Bíblia diz que o Espírito Santo revelou para este homem que ele não morreria enquanto seus olhos não vissem a salvação do Senhor. No versículo 27, o mesmo Espírito, diz a palavra, guiou aquele homem até o templo, e Simeão foi pelo Espírito ao templo. A Bíblia não diz que ele foi pela escala, a Bíblia não diz que ele foi pela conveniência, a Bíblia não diz que ele foi pela convocação, a Bíblia diz que ele foi pelo Espírito Santo ao templo. Assim é a vida do crente. Quando ele vai para a igreja, ele pode até ter sido escalado, ele pode até achar que é conveniente que ele vá, ele pode até pensar, bem, hoje o meu departamento vai participar, eu sou obreiro, hoje vão sentir a minha falta. Pode até acontecer tudo isso, mas principalmente ele vai ao templo impulsionado pelo Espírito Santo. E quando a gente chega no templo, a gente sente a presença do próprio Cristo. Quando a gente chega no templo em comunhão com os irmãos, a graça de Deus está sobre nós. Sabe por que muita gente não sente mais a presença de Jesus? Porque até veio ao templo, mas não veio pelo Espírito. Diz a Bíblia que Simeão, ao chegar no templo, impulsionado pelo Espírito, viu um casal sentado logo nas fileiras da frente, e aquele casal carregava uma criança. Ele tomou a criança em seus braços e percebeu que aquela criança era diferente de todas as crianças que ele já tinha apresentado no templo até aquela presente data. Era o próprio Filho de Deus. É por isso que ele pegou aquela criança, levantou e orou, dizendo: Senhor, despede em paz a minha alma, porque a tua promessa já se cumpriu. Eu estou vendo o menino, eu sinto a presença do menino, eu estou tocando no menino, ele está em meus braços, Senhor. Eu já estou pronto para partir, porque o menino está no templo. Deixe-me reforçar nesta noite dizendo que Jesus não é mais menino, mas ele está no templo, aleluia. Ele está na igreja, aleluia. Ele está aqui nesta noite, e ele quer fazer com que cada um de nós sintamos a presença dele. Tudo isso só acontece quando somos guiados pelo Espírito. A Bíblia ainda diz em Mateus capítulo 4, versículo 1,
que Jesus foi conduzido ao deserto pelo Espírito. Às vezes também acontece isso. O Espírito Santo nos conduz a lugares ou a situações indesejadas por nós, mas para tudo que o Espírito faz, existe um propósito de Deus. Como disse o salmista no Salmo 23, ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Percebam que o salmista está falando da presença do bom pastor, aleluia, e dos efeitos da palavra de Deus, porque a palavra é a vara, a palavra é o cajado. Então eu posso até estar passando no deserto, mas se tem palavra de Deus na minha vida, eu estou tranquilo. Eu posso até estar passando no deserto, aleluia, mas se tem a presença de Deus, eu estou tranquilo. Eu posso até estar passando no deserto, mas se foi o Espírito quem me conduziu, este mesmo Espírito que me conduziu ao deserto vai me tirar do deserto, e o nome do Senhor vai ser glorificado na minha vida. Jesus foi servido pelos anjos, Jesus foi fortalecido por Deus no deserto. Em João capítulo 16, versículo 13, Jesus ainda com os seus discípulos, ele disse assim: mas quando vier, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar o Espírito, e quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda verdade. A função do Espírito é nos guiar em toda verdade. Tem muita gente que anda na mentira porque não segue o Espírito Santo. Tem muita gente sendo enganado porque não sente o toque e as orientações do Espírito Santo. Ele vos guiará em toda a verdade. A igreja de Jesus na face da terra ainda é baluarte da verdade, porque segue ao Espírito Santo de Deus. Se entendemos que o Espírito Santo é simbolizado por este homem do cântaro de água, a Bíblia diz que para onde o homem ia, para onde o homem andava, os discípulos seguiam. A igreja também está seguindo, aleluia, o homem do cântaro de água, ou seja, o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que o homem do cântaro de água entrou numa casa e ali ficou, e os discípulos entenderam: é ali que o Senhor Jesus quer manifestar a presença dele, é ali que o Senhor Jesus quer se reunir conosco. Então eles entenderam que os projetos e os planos de Jesus estavam sendo exatamente concretizados. Se você talvez esteja perdido no meio da cidade da sua vida, saiba que daqui a pouco Jesus vai enviar o homem do cântaro de água, e você precisa estar atento. Diz a Bíblia, aleluia, que o Espírito é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando a gente não tem Jesus, é o Espírito Santo que aparece para nós e nos guia para a verdade. Quando nós temos Jesus, é o Espírito Santo que está em nós, nos guiando pela verdade. O Espírito Santo é o nosso guia, é o nosso amigo, é o nosso mentor, é o nosso orientador, é o nosso esclarecedor, é o nosso exegeta. O Espírito Santo é tudo na vida da igreja. E Jesus complementa no versículo 14 dizendo: olha, ele me glorificará, pois falará de tudo que de mim tem ouvido. O Espírito Santo está na igreja com o intuito de glorificar a Jesus. Vamos ficar de pé. Nós que seguimos ao Espírito Santo, nós que somos guiados pelo Espírito. O apóstolo Paulo fala em Gálatas que aquele que nasceu de novo é guiado pelo Espírito Santo. Não é mais guiado pela carne, não é mais guiado pela sua própria cabeça, pela sua própria inteligência, não. É guiado pelo Espírito Santo. Eu e
e você precisamos a cada dia sermos orientados pelo Espírito Santo de Deus. Ele tem a água viva da palavra, Ele tem a unção para as nossas vidas, Ele tem o melhor para a vida da igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero orar com você nesta hora. Eu não sei como é que está a sua vida, eu não sei se você precisa tomar alguma decisão importante, eu não sei se você precisa de alguma orientação. Eu só tenho absoluta certeza que o Espírito está aqui nesta noite e Ele vai te dar a resposta, e Ele vai te dar a orientação, e não apenas a orientação para essas questões pessoais, mas também orientação para a vida cristã. Tem muita gente dizendo assim: pastor, o que que pode, o que que não pode? Pergunta para o Espírito Santo. Ele sabe o que pode, Ele sabe o que não pode. Se lembra quando você aceitou Jesus e o Espírito Santo veio devagarzinho, entrou no seu coração e começou a palestrar contigo? O nosso problema é que com o passar do tempo a gente para de palestrar com o Espírito. Parece que a gente perde a intimidade, a proximidade, e a gente não ouve mais a voz do Espírito. Quem ouve a voz do Espírito não fica perguntando o que pode, o que não pode. Vai orar, vai buscar a Deus, vai se consagrar, vai ter intimidade com o Espírito Santo, e Ele vai te dizer, porque Ele, o Espírito, é o nosso orientador.